o que você acha que mais gera resultados com a acupuntura? Olha, essa é uma pergunta bem interessante porque nos mostra um caminho, né? Um caminho. Então, eu gosto de trabalhar os meus pacientes com alguns processos, né? Um método. Então, eu gosto de fazer isso num passo a passo. E quando eu tenho um passo a passo, eu me sinto seguro para fazer o diagnóstico preciso e me sinto seguro para entregar os melhores resultados para os meus pacientes. Então, qual que é esse passo a passo? Eu, particularmente, uso na acupuntura, então, a avaliação como um norte para entender de fisiologia energética, para entender os desequilíbrios da fisiologia energética. Então, quando eu tenho, né, um período em que eu consigo avaliar o meu paciente da melhor forma possível, entendendo a fisiologia energética que gerou os padrões de desequilíbrios energéticos, aí eu consigo linkar tudo isso com um diagnóstico preciso que eu faço através da língua ou da constituição física do meu paciente. Quando eu entendo esse processo, que eu consigo fazer esse diagnóstico preciso, que eu consigo entender os desequilíbrios energéticos do meu paciente, frente a todos aqueles sinais e sintomas que ele me passou dentro da anamnese, isso então faz com que eu eleve o patamar do tratamento desse paciente buscando o melhor resultado. E aí eu trabalho, né, toda essa parte inicial, né, da parte de avaliação e de diagnóstico em uma etapa e depois a linha terapêutica em uma outra etapa. São etapas diferentes, mas que elas se comunicam o tempo todo. Por quê? Porque a cada linha terapêutica, a cada tratamento que eu faço, eu busco uma nova reavaliação e revisito esse primeiro bloco de tratamento que é a anamnese, fisiologia energética e diagnóstico energético. Isso que direciona os melhores resultados dentro da acupuntura. Tá? E aí então, né, entrando mais a fundo na pergunta, achei importante, né, trazer essa visão, porque isso facilita a nossa compreensão da acupuntura para trazer o tratamento. Então, o que mais gera resultados, né, dentro da acupuntura? O que eu vejo que gera mais resultado, então, é seguir uma linha de curto, médio e longo prazo. Lá no curto prazo, nós vamos buscar trabalhar os desequilíbrios é, físicos dos nossos pacientes, né? A queixa principal, os sinais e sintomas que ele nos traz. Afinal, se o seu paciente veio para tratar uma dor lombar, né, não adianta você tratar a dor no pé dele lá, que também tem, mas não é o que está incomodando mais ele nesse momento. Isso é uma das questões que eu mais trago aqui, porque isso é muito importante, né? Entender que o meu paciente me buscou por uma queixa principal. Isso vai direcionar o meu curto prazo. Isso vai direcionar a busca dos primeiros resultados com a acupuntura. Então, para trabalhar o curto prazo, nós temos inúmeras técnicas com resultados incríveis. Nós podemos usar que eu gosto muito, a craniopuntura de Yamamoto, que tem resultados no curto prazo. Né? Então o paciente chegou com a dor lombar, vou lá, faço a avaliação da craniopuntura, faço o tratamento com a craniopuntura, e isso direciona o meu tratamento. Porque se o meu paciente consegue melhorar uma dor física dele, ele fica mais propenso a entender a funcionalidade da acupuntura. Tem muitos pacientes ainda que não acreditam na acupuntura, que acham que não é possível a acupuntura ter tantos resultados quanto ela tem. Então, por isso, né, eu trago esse curto prazo, geralmente com a craniopuntura de Yamamoto, e posso associar ela com outras técnicas para entregar esse melhor resultado para o meu paciente. Então, gosto de seguir a craniopuntura de Yamamoto porque ela traz esse resultado mais rápido, né? Ela faz uma dessensibilização no sistema nervoso central de bloqueios de dores, e isso então me leva a um patamar para tratar ali no médio e longo prazo desequilíbrios que são a raiz do problema, que geraram esse quadro de patologia física, de dor. Então, dentro do curto prazo também, eu posso utilizar a eletroestimulação, né, com pontos locais. Então, o paciente chegou com a dor no ombro, IG15 com ID10 e eletroestimulação tem resultados fantásticos. Né? São pontos locais.
paciente chegou com a dor lombar, você vai lá nos dorsais e faz eletroestimulação em paravertebrais, tem resultados incríveis, né? O paciente chegou com a dor no punho, faz uma eletroestimulação local, associa com a craniopuntura, né? Você pode fazer aurículo, você pode fazer tendíneo muscular, você pode usar inúmeras técnicas que vão dar resultados aqui no curto prazo. Tá? E isso então leva, né, o seu paciente a entender a melhor forma de conseguir, né, manter o tratamento porque ele está vendo resultado. Né? O seu paciente ele só vai te indicar para mais pacientes, só vai ter uma reciprocidade incrível com você se você entregar resultados para eles. Nossa, eu estava com dor, uma cefaleia incrível, uma crise de enxaqueca muito forte. Eu fui no acupunturista fulano de tal e ele tirou a minha dor com a mão. Então isso gera, né, um desejo no seu paciente em te indicar para mais pessoas. Isso faz a sua agenda crescer, isso faz você ter consistência para cobrar mais na sua sessão. Porque se você entrega resultado, o seu paciente não importa de pagar o preço. Agora, o difícil é você cobrar um preço muito alto e não entregar os melhores resultados. Tá? Então, precisamos entender isso. E aí, a partir desse momento, né, eu começo a utilizar, a fazer um desdobramento do meu tratamento de curto para o médio prazo. Perfeito! Se eu diminuir a dor do meu paciente, se eu já diminuir o processo inflamatório, eu consigo agora levar esse paciente para fazer um reequilíbrio energético. Buscar um reequilíbrio das energias deles, dos órgãos e das vísceras, do Zang Fu. Isso vai fazer com que eu gere um processo de correção daquele procedimento que levou àquela patologia. E aí eu utilizo isso através de um diagnóstico preciso da língua. A partir desse momento, então, fazendo o diagnóstico preciso da língua, né, eu faço o reequilíbrio e vou reavaliando o meu paciente a ponto de entregar para ele, né, os melhores resultados. De buscar esse reequilíbrio de energia yin, de energia yang, de função, de estrutura, né, de entregar para ele um reequilíbrio, né, de líquidos orgânicos, de regularidade do sangue, que geram patologias. Mas aí, a grande cereja do bolo, né, o que torna ainda tudo mais lindo e mais completo, definitivamente, é quando você entende a raiz de todo esse problema. Tudo que vem por trás de tudo isso. Olha só que interessante, porque o seu paciente tem uma dor no cotovelo, tem uma dor no punho, tem uma cefaleia, tem uma crise de dor lombar, ou tem qualquer patologia física, ou um processo inflamatório, uma tendinite, que seja, por conta de um desequilíbrio energético. Então, olha o caminho que você está fazendo. Você está tirando a dor do seu paciente, buscando o reequilíbrio energético. Tá? Mas por que veio todo esse desequilíbrio energético que gerou essa patologia, que gerou esse processo inflamatório, que gerou esse quadro de dor? Vocês estão compreendendo isso? Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Me responde aí. Me responde aí se está fazendo sentido para vocês. Hoje tomando um chazinho de gengibre aqui, né? Então, quando nós entendemos todo esse processo, tá? Quando nós entendemos todo esse processo e nós sabemos o que gerou esse desequilíbrio energético, o que gerou essa patologia física no nosso paciente, aí sim, aí você está no máximo local, no máximo resultado com o seu paciente, que é definitivamente trazer um autocontrole para o seu paciente. Um autocontrole de quê? Das emoções. Você gera nele um autoconhecimento. Um autoconhecimento. Você traz para ele a racionalização e a conscientização das emoções. E a partir do momento que você gera uma conscientização e uma racionalização das emoções, você está mostrando para o seu paciente, né, aquilo que tem uma fagulha lá dentro dele,
e que gera esse desequilíbrio energético. Então, se o seu paciente ele é muito irritado, se o seu paciente ele é muito inseguro, se o seu paciente ele é muito insatisfeito, isso é uma fagulha, é uma brasa viva que fica dentro dele e que definitivamente gera um desequilíbrio no Zang Fu dele, gera um desequilíbrio na fisiologia energética do seu paciente. E quando você altera a fisiologia energética do seu paciente, de um órgão, de uma víscera, ou de vários órgãos e várias vísceras, né? Porque uma única emoção, ela gera desdobramento em outras emoções. Uma emoção gera desdobramento na fisiologia energética dos órgãos e das vísceras, daquela emoção e de outras emoções em que ela consegue se desdobrar. Isso vai gerando então um processo de acometimento, de adoecimento. E é por aqui que o ser humano gera um padrão de adoecimento. E quando nós entendemos isso, essa é a grande forma de tratar o seu paciente. É a forma como você vai ter os melhores resultados. É a forma como você vai ter mais pacientes tendo resultados incríveis. E se mais pacientes têm resultados incríveis, mais pacientes te indica para mais pacientes. E aí você consegue lotar a sua agenda, você consegue cobrar um preço por resultado, você consegue gerar um desejo no seu paciente de fazer a sessão com você e não com o seu concorrente. Um desejo de fazer a sessão com você, mesmo que você cobra 150, 180, 200, 300 reais na sessão, enquanto o seu concorrente está cobrando 30, 40, 50. Isso é real. Eu conheço vários profissionais que cobram 50 reais numa sessão de acupuntura. Mas por que ele cobra isso? Porque ele não tem a segurança para entregar os melhores resultados, para trazer essa ressignificação de forma profunda das emoções dos seus pacientes, a ponto de dessensibilizar, de limpar essas emoções, trazendo um autoconhecimento, trazendo um autocontrole, trazendo uma racionalização dessas emoções. Trazendo uma ressignificação dessa emoção, a ponto do paciente fazer a sessão com você e ele levantar da maca e ele falar: nossa, durante a sessão, eu me via soltando da mão de pessoas que eu sou extremamente vinculadas e liberando perdão. Eu me via caminhando sozinha num processo de evolução, num processo de crescimento. É isso que faz toda a diferença. É o paciente entender que esse processo é um processo de limpeza, de libertação, de crescimento, de evolução, seja pessoal, seja profissional. Às vezes o seu paciente fica paralisado emocionalmente e ele não consegue sair daquilo porque ele não tem clareza mental e ele não tem discernimento. E a partir do momento que você traz esse autoconhecimento, o seu paciente consegue olhar de fora para dentro e ver quais as feridas que estão abertas nele ainda. E aí ele tem dois caminhos, né? Ou ele olha para a ferida, vê a ferida e busca cicatrizar essa ferida, ou ele vê a ferida e ele não quer mexer nessa ferida nesse momento. E ele vai seguir a vida dele, sem problema algum. Ah, professor, mas nesse momento a acupuntura não teve resultado? Teve um resultado incrível. O seu paciente conseguiu olhar para aquelas feridas dele. Mas não era o momento dele. Mas ele já conseguiu ver o que ele não conseguia ver antes. Então, lá na frente, quando for o momento dele, vai ficar mais fácil dele entender esse processo, dele buscar esse tratamento, porque ele sabe que você foi capaz de mostrar isso para ele. E aí ele vai te procurar novamente. Então não fique frustrado quando você fazer uma linha terapêutica com alto poder de resultados, que você sabia que poderia dar resultados para esse paciente, e ele fazer 2 sessões, uma sessão e sumir. Ele vai voltar em algum outro momento, no momento que for o momento dele. O momento dele. Certo? Pessoal, tá sem som aí? Como que tá? Me confirma aí. Me confirma aí se tá sem som. Ou se é um ou outro. Senão nós continuaremos. Com som? Perfeito. Então vamos dar continuidade, tá? Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, porque eu não preciso
falar nada para o meu paciente. Eu não preciso falar nada para o meu paciente. Eu posso apenas chegar e entregar para ele o melhor resultado. O melhor resultado. Trazendo essa ressignificação, trazendo essa ressignificação, trazendo esse autoconhecimento, trazendo esse autoconhecimento. E aí, né, uma aluna do curso de acupuntura e inteligência emocional chegou para mim e falou: professor, eu atendi um paciente e eu sabia o quanto eu poderia ajudar ele, porque ele tem muitas questões emocionais. Muitas questões emocionais. E ele tendo muitas questões emocionais, eu sabia que eu poderia ajudar ele da melhor forma possível. E eu fiz a linha terapêutica de inteligência emocional nele e esse paciente simplesmente sumiu. E o que eu fiz de errado, professor? O que eu fiz de errado? Falei, você não fez nada de errado. Não é nada que você fez de errado. Apenas não era o momento dele. Quando você olha, tá? Quando você olha e vê que tem algumas feridas que você não quer mexer nela ainda, definitivamente você às vezes quer fugir disso. Mas lá na frente, quando você entender todo esse processo, você definitivamente vai querer voltar a tratar essas patologias emocionais. Vai querer voltar. E aconteceu desta forma com esse paciente. Né? Depois de uns 3, 4 meses, essa aluna me mandou mensagem novamente, falou, professor, aquele paciente voltou. E eu que tinha feito os protocolos com ele, o paciente não reverberou. Mas agora, eu repeti os protocolos, ele está reverberando em tudo. Ele está reverberando no gestacional, ele está reverberando na água, que ele tem muita insegurança. Agora era o momento do paciente ressignificar aquelas emoções que ele carregava desde o ventre da mãe dele. Percebem a diferença? Incrível, é a pessoa renascer. Isso muda a vida. Tá? Então ele veio e ele começou a mudar, a ter uma evolução muito grande. E depois do tratamento, ele virou para ela e falou, você lembra daquela vez que eu vim e comecei a fazer o tratamento com você? Pois é, eu conseguia ver tudo isso, mas eu não queria mexer nessas feridas. Aquilo me machucava muito, então eu preferi fugir. Mas agora eu vi que eu estava preparado e eu senti necessidade de ressignificar essas emoções. E é por isso que eu voltei para fazer o tratamento com você. E não só voltei para fazer o tratamento com você, mas eu quero que minha mãe, meu pai e minha esposa façam também esse tratamento com você. Isso é libertador. Então, olha o paciente, olha o nível de autoconhecimento desse paciente. Ele conseguiu ver, ele conseguiu entender. E a aluna, a profissional que estava atendendo ele, não falou nada para ele. Apenas entregou aquele resultado para ele. E ele percebeu, e ele evoluiu, e ele deixou aquelas paralisações para trás. Quem aí nunca se sentiu paralisado por uma ansiedade, por um medo, por uma insegurança, por uma insatisfação, por uma frustração? E você ficou aprisionado naquilo e a sua vida não ia para frente. Estava estagnada. Vocês percebem? Então, esse curso de inteligência emocional é primeiro para nós. E depois isso vai ser elevado aos nossos pacientes. E é isso que vai trazer os melhores resultados com a acupuntura. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Tá? Algumas pessoas estão perguntando quando abriremos vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Seguinte, nós teremos um curso presencial agora em julho, em São Paulo, dias 22 e 23. Então, vagas para a imersão presencial estão abertas em São Paulo, quem quiser fazer o presencial. Tá? E quem quiser um online, me chama no direct que eu passo a lista de espera para você entrar, que possivelmente abriremos vagas em breve. Tá? Então, se você tem interesse, me chama no direct, professor, eu quero o curso de inteligência emocional. Se você realmente quiser, eu te mando a lista de espera para você fazer parte dessa turma incrível de acupuntura na inteligência emocional que está mudando a vida, né, de vários profissionais aí que estão atendendo mais de 500 profissionais já formados em acupuntura na inteligência emocional, espalhados pelo Brasil, transformando a vida dos pacientes. Esse é o maior resultado que nós temos com
acupuntura. Essa é a grande diferença. Essa é a cereja do bolo. É você gerar, né? É como se uma casa inteira estivesse pegando fogo porque estivesse vazando gás e pegou fogo ali naquele gás. Não adianta você querer apagar fogo de vários locais e sem você ir lá e fechar o gás que está alimentando o fogo. Tá? Então, quando você faz um trabalho de ressignificação e de autocontrole emocional para o seu paciente, você está fazendo isso com ele. Você está indo lá no gás que está gerando todo o fogo e apagando o fogo. Você está tirando todas as brasas que podem queimar, né? Toda a lenha que pode queimar, que está gerando todo esse processo de desequilíbrios físicos e energéticos do seu paciente. Você controla a emoção. Controla a emoção. E isso fica ainda mais lindo, né? Isso ainda é muito mais interessante a partir do momento que você entende esse processo e que você sabe fazer o diagnóstico de todas essas questões. Você sabe fazer o diagnóstico da raiz desse problema, do que gera esse padrão de desequilíbrio no seu paciente. Eu te conto o que é. Então, olha só, como você pode fazer um diagnóstico, né? Se você quiser trabalhar no curto, médio e longo prazo, você pode trabalhar isso de uma maneira muito mais interessante. Muito mais interessante, porque você pode trabalhar o curto prazo trabalhando sinais e sintomas. Sinais e sintomas, mostrando para o seu paciente o melhor caminho, que o melhor caminho é com a acupuntura. No médio prazo, você pode fazer diagnóstico através de língua e pulso, para entender, né, os padrões de desequilíbrios que geraram aquela patologia física. Mas se você quiser ir na raiz do problema, entender as questões emocionais do seu paciente, mesmo que ele não abra para você, mesmo que ele não fala, né? E uma aluna antes de ontem me mandou mensagem falando: professor, eu tenho um paciente que ele não fala nada. Quando eu falo da infância dele, ele gera um bloqueio e ele não responde. Ele muda de assunto. Eu já tentei por várias sessões falar sobre a infância dele e ele não fala. E eu falei: não precisa falar. Não precisa falar. Não precisa querer entender o que passou com o seu paciente. Não precisa forçar na anamnese que o seu paciente relembre fatos da infância dele que ainda machuca ele. Faz o seguinte: trate ele com a linha terapêutica de inteligência emocional, porque é um autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai gerar um processo de ressignificação dessas emoções, seja no consciente ou no inconsciente. E ele não vai precisar sofrer nesse processo de ficar falando para você tudo aquilo que ele passou na infância. Não precisa forçar. Apenas gere essa dessensibilização, gere essa limpeza emocional. Então, mesmo que o seu paciente não fale, você consegue trabalhar, dessensibilizar essas emoções de forma profunda. Tá? Então, mesmo que o seu paciente não fale, existem formas de você fazer o diagnóstico do local, lá da torneira de gás que está vazando, está gerando esse consumo, esse grande processo, né, de incêndio no seu paciente, que é a constituição física. A partir do formato do corpo físico do seu paciente, você consegue entender o local onde existe o início do desequilíbrio. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Você tem algum curso presencial em julho? Sim, presencial. O curso presencial de acupuntura na inteligência emocional, uma imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo. Se você tiver interesse, me chama no direct, porque nós estamos com mais de 30 pessoas pré-inscritas e eu vou abrir as inscrições, né? E a partir desse momento, então, só temos 20 vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo. Na minha jornada de terapeuta, percebi que tudo vem da infância. Mais ainda, Rosa Isabel, mais ainda, as emoções podem não vir da infância, elas podem vir da vida intrauterina. Já existem pesquisas que mostram que as emoções que a mãe sofre durante o período gestacional podem interferir no volume do hipocampo da criança na vida adulta. Olha só, e o hipocampo está ligado com as questões emocionais. Em ver situações estressantes ou ver situações de ameaças em ambientes neutros. Olha o nível das pesquisas que já mostra que as emoções podem vir da vida intrauterina.
das emoções que você recepcionou da sua mãe ou do seu pai também, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Mais ainda, emoções que a mãe vivencia, né, segundo a teoria da origem fetal das doenças do Dr. Barker, ele traz que emoções que você vivencia na vida intrauterina pode reverberar na sua vida adulta. Por isso que nós temos tantos adultos sendo paralisados pelo medo, pela insegurança, pela frustração, pela insatisfação, pela ansiedade. Por isso que o Brasil é o país com o maior número de casos de diagnósticos de ansiedade do mundo. Por isso que o Brasil é o país com o maior número de casos, é o terceiro maior número de casos de depressões do mundo. Por isso que já existe uma pesquisa brasileira mostrando que 86% da população brasileira sofre com algum tipo de alteração emocional. Olha para vocês entenderem o que eu falo, que tratar as emoções é estar andares acima dos seus concorrentes. Não adianta você querer tratar a emoção do seu paciente com Enten VG20, com triângulo de Buda, com C3, C7. Isso é bom? É. Isso traz resultados? Traz, mas aprenda a fazer isso de forma profunda, ressignificando, usando pontos de controle emocional que vão chegar lá no sistema límbico, limpar essas emoções, trazer para o neocórtex, trazer uma racionalização, uma conscientização das emoções. Isso vai fazer com que o seu paciente tenha o primeiro pilar de inteligência emocional, que é o autoconhecimento. O segundo é o autocontrole das emoções. É isso que muda todo o jogo de tratamento. Isso que muda todo o jogo de tratamento. Isso que faz você entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Isso faz você ter resultados como esses aqui, ó, de mudança no padrão da língua. Quando você trata a emoção do seu paciente, você consegue mudar o padrão da língua do seu paciente. Olha um desses resultados. Vou pegar só um aqui. Só um minutinho. Vamos para o curto prazo, olha aqui. Isso faz com que você melhore uma vasculite como essa. Percebe a diferença da vasculite? Isso é o físico, curto prazo. Olha a diferença. Olha o resultado. 6 sessões de acupuntura num processo de uma patologia que é reumatológica. Reumatológica. Olha só a mudança do padrão. Deixa eu pegar aqui uma evolução de língua. Que aí eu quero mostrar resultados nas 3 etapas, no curto, médio e longo prazo. Para vocês entenderem. Que é muito mais profundo. Só um minutinho. Tem tantas aqui que quando precisa achar de verdade. Só um minuto. Acho que eu passei muito aqui. Aqui. Percebe a diferença dessa língua? Percebe a diferença dessa língua? Olha isso. Olha isso. Isso são resultados. Tratamento das emoções da ansiedade e irritação. O paciente fez 3 sessões. E olha a mudança da língua. Então eu mostrei para vocês uma vasculite que muda com o físico.
Mostrei o desequilíbrio energético de língua. Olha o desequilíbrio energético de língua. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar um resultado de paciente aqui. Deixa eu ver se eu acho um depoimento aqui para vocês entenderem o que eu falo. O que eu falo para vocês. Olha isso aqui. Resultado físico também, ó. Corta um pouquinho a imagem, mas só para vocês entenderem. O paciente, ele mudou de cidade, ele vinha com um processo de insatisfação, de frustração no emprego, pandemia, né? E aí ele começou a alterar a pressão dele, paciente jovem, adulto jovem, começou a alterar a pressão. Ele começou a fazer a dessensibilização das emoções. O autocontrole das emoções fez com que ele melhorasse o quadro da hipertensão dele, a ponto de tirar a medicação. E estava tomando inclusive remédios para ansiedade, começou a desmamar dos remédios de ansiedade. Olha só, isso aqui é incrível. Você vê um resultado desse? É paciente que tem um quadro de hipertensão por conta de alterações emocionais, um adulto jovem, ele faz dessensibilização das emoções e melhora o padrão emocional dele. Faz sentido isso para vocês? Isso faz os meus olhos brilharem. É por isso que eu falo tanto para vocês sobre a acupuntura na inteligência emocional. Olha aqui, uma pessoa que converso há 3 anos morando na residência dos pais falecidos, só vivia triste e amargurada. O pai bebia com muita conversa, ela se mudou, hoje é outra pessoa e até está trabalhando, está feliz. Olha o padrão. Essa pessoa conseguiu mudar porque ela conseguiu sair do luto. Mas quantas pessoas vocês conhecem que não conseguem sair do luto? Quantas pessoas que vocês conhecem que não conseguem sair do luto? Que elas ficam aprisionadas no luto e gera crises depressivas graves. E aí? Você tem nas mãos um, uma linha terapêutica de inteligência emocional que vai ressignificar essas emoções. Ressignificar essas emoções. Isso vai trazer os melhores resultados. Show? Nossa, foi incrível esse bate-papo. Acabou que eu nem respondi muitas perguntas, né? Mas definitivamente eu acho que deu para mostrar uma visão para vocês do que realmente pode trazer os grandes resultados com a acupuntura. Valeu a pena? Valeu a pena esse café com a acupuntura? Sim ou não? Aí, ó, agora até tontura sente. Isso é verdade. O emocional altera o energético, que acende a energia yang, chega no físico, lá no labirinto, gera tontura. Gera tontura. Certo? Então precisamos entender esse processo. Tá? Se você está definitivamente comprometido em entregar esses melhores resultados para os seus pacientes e quiserem fazer parte do curso presencial em São Paulo, me chame no direct, que eu preciso colocar seu nome na lista, tá? E quem quiser fazer parte do curso de acupuntura e inteligência emocional online, me chama também que eu te passo a lista de espera. Beleza? Show? Foi incrível? Valeu a pena? Eu não aguento ficar longe de vocês, né? Então não podia deixar de fazer o café com a acupuntura hoje aqui com vocês, tá? Possivelmente quinta-feira eu faço também, tá? Possivelmente quinta-feira eu faço também. Mande lá no direct o que vocês querem. Uma dessa de perguntas e respostas que eu tiro dúvidas de vocês. O que vocês querem? Manda lá que eu vou pensar em fazer quinta-feira também, tá? Não estou em casa, né? Estou em viagem, mas não tem problemas. Eu tiro um tempinho aqui do meu descanso para conversarmos juntos, né? Porque eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós somos imbatíveis, tá? Maravilha, grande professor, eu aprendo muito contigo todos os dias. Maravilha, Cris, ali Cris, tá? Claudinei, professor, se uma pessoa não consegue emagrecer de jeito nenhum, pode vir do gestacional, tá, Claudineia? Não necessariamente é apenas do gestacional, mas pode ser emoções que a mãe vivenciou durante a vida intrauterina, tá? E já tem pesquisas que mulheres que tiveram restrição nutricional
durante a gestação, tende a gerar filhos mais obesos. E também filhos que não amamentam, não amamentaram no seio materno, também tende a gerar quadros de obesidade. E a melhor forma para você auxiliar o emagrecimento é mudando o temperamento, mudando a consciência do seu paciente. Como você faz isso? A partir de uma ressignificação, de um autoconhecimento, de um autocontrole das emoções, de uma racionalização e de uma conscientização das emoções. Tá? O melhor caminho para auxiliar esse processo é usando inteligência emocional, porque você vai mudar o padrão de temperamento e de consciência do seu paciente. Isso faz com que ele comece a emagrecer. Tá? Karen, gratidão sempre, prof. Estou impactado até agora, depois do curso presencial em Curitiba. A imersão do curso de acupuntura e inteligência emocional em Curitiba foi literalmente algo que transcendeu muito mais do que a gente imaginava. Tá? Foi incrível, incrível. Ver a evolução de cada aluno, a ressignificação de cada aluno, né? Escutar todo o processo que permeou a partir desse autoconhecimento foi incrível, não foi, Karen? Eu também, tá? Me senti muito impactado, foi algo que vai ficar marcado para sempre na história. Obrigado por participar, Karen. Foi incrível a sua contribuição também no curso, tá? Muito obrigado mesmo. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, me chamem no direct, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá? Pode me chamar no direct. Quem quiser mais, entre no canal do Acupunturista no Telegram. Lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? Aguardo vocês, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.